com prazer. É a palavra de hoje que nos mostra Jesus ensinando, Jesus falando, Jesus se encontrando com as pessoas, Jesus catequizando. E ao mesmo tempo que Jesus catequiza, ao mesmo tempo que Jesus fala, diante dele existe pessoa e pessoas que o escutam, que estão dispostas a ouvi-lo. Porém, nesse ouvir existe pessoa e pessoas que vão ouvir com prazer, outras vão ouvir simplesmente por ouvir, outras porque não têm o que fazer, outras por curiosidade e outras ainda que vão ouvi-lo simplesmente para perceber se ele cometerá algum deslize ou não. Ouvem por sacanagem, com segundas intenções, para perceber se ele fala algo que possa incriminá-lo. É interessante, o interesse do ser humano. É interessante perceber a variedade das intenções humanas. O que interessa para cada um? Por que eu vou até Jesus? Por que essa multidão tinha curiosidade de chegar até Jesus? E certamente cada um tinha a sua própria motivação, certamente cada um era motivado de maneira diferente. Alguns realmente por necessidade, outros por curiosidade e, como nós acabamos de falar, até alguns com má intenção. Ou seja, a variedade de intenções de buscar a Jesus movia os seus corações. Assim como acontece com cada um de nós também hoje. A variedade de motivações que nos leva a buscar a Deus são tantas. Motivações independente da história de cada um de nós, da realidade de cada um de nós, faz com que busquemos a Deus. Mas assim como no tempo de Jesus, assim como no Antigo Testamento e assim como hoje, independente da intenção que me leva até Deus, o desafio é como eu irei sair da presença de Deus. Depois de ouvi-lo, o buscar a palavra, o ouvir a palavra, o tentar viver a palavra, não depende somente da tua motivação. Independente da motivação que te faz dar um clique no celular, ou abrir uma liturgia diária, ou ouvir a reflexão da palavra, não tem tanta importância. O que vai importar é o que você irá fazer após ter o contato com a palavra, após ter ouvido a palavra. E a multidão o escutava com prazer. A alegria de ouvir a palavra, a alegria de ouvir a Deus, a alegria de se colocar na presença de Deus, também depende da maneira que eu abro os meus ouvidos e o meu coração, a minha mente, para permitir com que a palavra de Deus faça morada em mim. Por isso que a motivação que te traz até Deus, ela é secundária. Aquilo que importa é como você sairá da presença dele. Então aqui fica uma reflexão para cada um de nós. A possibilidade que nós temos, a capacidade que nós temos de ouvir a palavra, de ouvir Deus, de nos colocarmos diante da sua palavra, deve fazer ou deveria nos levar a uma mudança de comportamento. Exemplo, palavra de hoje. A multidão o escutava com prazer, com alegria, não com peso, não com interesse, não com manipulação, mas com prazer. Então se colocava atenta, essa multidão estava ali pronta para ouvi-lo. Então calava todas as outras vozes
calava tudo que estava ao redor para ouvir atentamente a palavra. A grande pergunta: como que você começa o teu dia? Como que você se coloca diante da palavra? Você, por exemplo, após ouvir a palavra de hoje, tem a capacidade de ler o contexto completo aonde essa palavra está inserida? Que é essa citação evangélica do evangelho de hoje. Lê completo ou basta ouvir a palavra? Depois que eu ouço a palavra, como que eu vivo o dia de hoje? Como que eu saio dessa presença? O que eu faço para colocá-la em prática? Para que a palavra não seja simplesmente automático do dia, não seja simplesmente um apertar um botãozinho e ficar ouvindo enquanto eu faço café, enquanto eu preparo para sair, enquanto eu estou no carro, pus no Bluetooth. Não, mas que ela seja de fato um momento de reflexão, para que eu possa abrir os meus ouvidos para ouvir coisas boas, para que eu permita que o meu coração permaneça com palavras boas, para que a minha mente arquitete ações boas, motivadas pela palavra que eu ouvi com prazer, não por obrigação, mas por opção. Que Deus te abençoe e conduza o teu dia, para que ouça coisas boas, a fim de alimentar a palavra e colocá-la em prática. Que Deus te acompanhe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.